Olá, vamos dar início então a mais uma aula de Direito Empresarial, tá certo? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, espero que vocês estejam bem e animados, porque pessoal, não vamos desanimar, não é? Nossa vida mudou um pouquinho, não é? Aliás, mudou bastante, mas a gente tem que crer em Deus, temos que trabalhar, temos que tocar em frente, não podemos recuar, vamos para frente. Deus está lá em cima cuidando da gente e uma hora dessa a gente vai acertar, vai dar tudo certo. Então vamos voltar aqui para a nossa apostila e vamos ver o que a gente fez na última aula. Vocês se lembram? Paramos aqui com as características, né, do título de crédito ou dos títulos de crédito. E como você sabe, a gente fez aquela tarefa, você respondeu muito bem, todo mundo que respondeu, parabéns. E quem não respondeu, se cuida, dá uma olhada, vê pelo menos as respostas lá, como que você poderia responder. Pessoal, aqueles que responderam, se por um acaso não bate com o que eu escrevi na resposta, não se preocupem, porque não é exato. O direito você não tem que fazer a resposta igual o professor faz na correção. O sentido é que tem que valer. O que não pode, por exemplo, é você ter feito assim, ó. Eu pergunto lá o que é literalidade. Aí você escreve assim, ó, literalidade é porque é fusão do direito do documento. Você responde isso aqui, ó, né? Fusão do direito com o documento. Isso não é literalidade. Então, literalidade é outra coisa. O que é literalidade? Literalidade é aquilo que está escrito no título. Então, o título vale pelo que está escrito. Quem é o credor, quem é o devedor, e qual o valor e qual o vencimento, se é que tem vencimento. Porque às vezes o título não tem vencimento. Então é à vista. O título deve ser pago na hora que se apresenta. À vista ou contra a apresentação, que é a mesma coisa. Tá bem? Então não se preocupe se por acaso quando você lê, fala, nossa, o professor colocou aqui tanta coisa e eu não coloquei isso, ele vai dar errado para mim. Não é bem assim, não. Pode ficar tranquilo. O que importa é o sentido, tem que estar certo. Então não pode combinar uma coisa, responder marcas e patentes quando a gente está falando de títulos de crédito. Ok? Então bola para frente, gente. Vamos levantar o astral. Todo mundo, hein? Quero ver todo mundo animado aí. Vamos lá, pessoal. Mudando de assunto, dando continuidade, você vê que nós já estamos quase no fim do nosso curso. Que bacana, não é? Mesmo com a interrupção, né? O chinês quis matar a gente aí, mandando o coronavírus para cá, mesmo assim a gente está avançando nas coisas. Então vamos falar agora do endosso. Ó, o endosso. O que é o endosso? Não sei se você já viu alguém falar assim, ó, eu endosso suas palavras. Muita gente fala isso, né? Tá num bate-papo com o pessoal, na sala de aula, ou às vezes num barzinho, né, tomando uma cervejinha ou um suco, e aí alguém fala alguma coisa bacana lá, você fala assim, olha, endosso suas palavras, eu endosso suas palavras. O que é isso, endossar, né? Endossar significaria o seguinte, eu concordo com tudo que você está dizendo, endosso, né? Aqui, o endosso, ele tem um significado um pouquinho diferente. Porque aqui não significa endossar, não significa concordar com o título de crédito. É o contrário, ó, concordar com uma coisa completamente diferente. Ou seja, quando eu endosso um título de crédito, eu passo o direito que existe naquele título de crédito para uma outra pessoa. Olha o que está escrito aqui, ó. O endosso é a forma pela qual o beneficiário, quem é o beneficiário? Aquele que tem direito de receber o crédito. O beneficiário transfere para terceiros o direito de receber o crédito do emitente. Então, veja, primeiro, vamos estabelecer aqui, pessoal, um conceito de terceiros, esclarecer isso, porque no direito a gente fala muito de terceiros. O que seria ou o que será esse terceiros? Olha, vamos supor assim, suponhamos que eu sou o primeiro, eu sou o devedor, estou dizendo, devo a você R$1.000.
Então eu escrevo no título de crédito, vamos supor um cheque ou nota promissória, eu devo a você R$ 1.000. Portanto, eu sou o primeiro, porque eu estou emitindo o cheque ou o título de crédito. Você é o segundo. Eu entrego para você o direito de receber de mim mais tarde R$ 1.000. Quando você endossa e passa para uma outra pessoa, esta outra pessoa será um terceiro na relação jurídica que se estabeleceu, percebe? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro. Às vezes se usa essa expressão terceiro no plural. Terceiros, como está aqui, ó, transfere a terceiros. Por quê? Se faz isso? É porque tem mais de uma pessoa? Não, é porque é uma expressão genérica, sem especificar a unidade, né? Sem dizer quem é. Então, é uma pessoa indefinida. Então, você fala terceiros, percebe? Que pode ser o João, o José ou o Miguel. E assim por diante, tá certo? Então, passa para terceiros. Para terceiros. Então, a grande maioria dos títulos de crédito, né? A grande maioria dos títulos de crédito tem a cláusula à ordem. O que significa essa cláusula à ordem? Se você pegar um cheque, não sei, faz muito tempo que não se usa cheque com a mesma frequência que se usava no passado. Se você pegar um cheque, você vai ver que no finalzinho daquela linha que é o beneficiário, né? Tá escrito assim, ó. O banco diz, pague-se a... né? Eu ainda vou ver se eu consigo trazer para você aqui na próxima aula, né? Na aula de amanhã, esse cheque, só para explicar. Pague-se a... Aí quando diz pague-se a, tem um tracinho para você colocar o nome da pessoa. E lá no final do tracinho está escrito ou a sua ordem, ou a sua ordem. Vou explicar isso depois, né? Quando eu mostrar, vocês vão perceber. Vamos entender só o conceito agora. Significa que se aquela pessoa der uma ordem, né, diferente daquela que está no cheque, o banco que está com o dinheiro tem que pagar. Então, isso chama-se cláusula à ordem. Ou seja, deu a ordem, tem que se obedecer àquela ordem. O portador, o beneficiário do cheque, né, do título aqui, ó, beneficiário, ele tem um poder, que é o poder de transferir para quem ele quiser, que seriam os terceiros. O que ele transfere? Ele transfere o título, porque quando ele transferir o título, você se lembra lá, pelaquela característica, não é? O título tem aqui, ó, quando a gente viu tudo isso, literalidade, incorporação, o título tem o direito, ó. Então, lá, com essas características, a gente percebe o seguinte, tudo que está no título é o direito. E ele se esvai, né? Ó, a incorporação diz, ele se esvai se o título se esvair. Então, aqui, a pessoa transfere para outro o título. Quando ela transfere o título pelo endosso, o que aconteceu? Ela transferiu o direito, porque o direito vai junto com o título, está incorporado, está dentro do título, né? Então, o direito. Que direito é esse? O direito de receber. Receber o crédito. Ó, receber o crédito de quem? Do emitente, aquele que emitiu. Eu emiti o cheque para você. Se você passa para o terceiro vem cobrar de mim. E eu tenho que pagar, porque você deu uma ordem. Essa ordem eu tenho que obedecer. Muito bem. Então, alguns títulos podem vir com uma cláusula assim, ó, não à ordem. Quando é que existe isso, né? Essa situação, ela é trazida à tona do nosso direito para que uma pessoa não diga, eu não recebi essa dívida. Quando há uma espécie de desconfiança, sei lá o que poderíamos pensar aí. Aí, ó, eu vou passar esse título e vou dizer não à ordem. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não recebi. Não, você recebeu porque eu passei o título para você, é não à ordem. Olha lá, ó. Vamos ver aqui o que Sebastião José Roque fala, ó. É legalmente permitida a emissão de um conhecimento, um documento,
dito não à ordem, o que implica na impossibilidade de ser endossado. Então, quando é não à ordem, não pode fazer o endosso. A sua transferência dar-se-á, então, através de cessão de crédito. Em nossa opinião, nossa quem? A do Sebastião José Roque. Em nossa opinião, inserida a cláusula não à ordem, fica descaracterizado o conhecimento de transporte como título cambiário, pois lhe retira uma característica importante, que é a circulabilidade. Circular. Serão, então, apenas um documento, ou será, então, apenas um documento de legitimação. Pessoal, olha só, ele aqui está falando de um documento específico que chama-se conhecimento de transporte. O conhecimento é um nome dado a um papelzinho que o motorista recebe para receber o frete. Então, vamos assim, uma empresa contrata um frete, um caminhoneiro, e diz, olha, eu vou te pagar o frete, mas eu não posso pagar hoje. Só te pago daqui uma semana, tudo bem? Eu vou vender a mercadoria e depois que eu vender a mercadoria eu te pago. O motorista concorda porque isso faz parte da vida. Então ele pega o frete, vai lá e entrega o frete. Mas ele não pode sair de mãos abanando. E o que ele faz? Ele recebe do contratante um papelzinho chamado conhecimento. E esse conhecimento é um título de crédito. Ele pode pegar esse documento, ir até um posto de gasolina e encher o tanque do carro e entregar esse conhecimento para o dono do posto como pagamento. Às vezes, pessoal, nas estradas, eu não sei se vocês viajam de carro, pode observar que às vezes no posto tem uma placa ou um banner dizendo assim, aceitamos conhecimentos. O que eles fazem? Eles abastecem, porque o tanque do caminhão é grande, né? Cabe 200 litros de óleo diesel, então é para autonomia, né? De grandes distâncias. Então, o dinheiro que vai ser gasto com o enchimento do tanque é grande. Então, às vezes, o posto de gasolina recebe esses conhecimentos. Porque olha o que acontece aí. Por isso que a gente está estudando o título de crédito. O motorista fez o primeiro passo, né? Ele foi lá, pegou a mercadoria de uma empresa, levou para outra. Digamos que foi assim, saiu de Maringá e foi até Curitiba, 400 quilômetros de viagem. Então ele cobrou lá, digamos, R$ 2.400 por esse frete. Quando ele chega lá, ele recebe um conhecimento. Bom, aí ele precisa voltar ou fazer outro serviço. Alguém de Curitiba contrata ele, por exemplo, para ir até Porto Alegre. Ele precisa de dinheiro para colocar combustível no carro. O que ele faz? Vai até o posto de gasolina. Olha, eu tenho esse conhecimento aqui. Aí, o posto de gasolina coloca o óleo diesel para ele no tanque, recebe os R$ 2.400 de papel, só que ele diz assim, olha, como tem uma semana aqui, vou te cobrar uns jurinhos por isso. Tudo bem? O caminhoneiro fala, não, tudo bem, quanto você vai me cobrar? Digamos que ele vai dizer assim, R$ 150, então de 2.400 só vou te pagar 2.250. Enche o tanque do carro, suponhamos que deu lá R$ 800, sei lá, ele paga a diferença para esse motorista e fica com o título de crédito. O motorista circulou o título de crédito. E quando ele circulou, ele recebeu o dinheiro. Mas ele pagou por essa circulação. Por quê? Ele antecipou o recebimento do dinheiro. Era para uma semana depois. Ele antecipou, então ele tem que pagar juros. Esta é a razão pela qual existem os títulos de crédito. Porque o dinheiro, não existe dinheiro para movimentar tudo que a gente paga, pessoal. O dinheiro que circula no mundo aí, né, mesmo no Brasil, é muito pequeno, perto do PIB que a gente produz, né? Então, como não existe dinheiro, os títulos de crédito vêm e salvam. O que aconteceu? Quem está com o direito de receber aqueles R$ 2.400 agora? O posto de gasolina. Entendeu? Aí o que o posto de gasolina vai fazer? Presta atenção, o motorista vai embora para Porto Alegre e não tem mais nada a ver com o negócio. O que o posto de gasolina vai fazer? Vai até um banco e fala, olha, eu tenho um título de crédito aqui que é para daqui uma semana, eu precisava desse dinheiro hoje.
o banco olha lá e fala, vou te cobrar R$ 100 aqui para descontar esse título. Aí o posto de gasolina fala, legal, pode descontar. Então você se lembra que ele descontou 150 do motorista. Agora o banco fica com 100. Ele ganhou 50. Não, não é que ele ganhou. Ele demora um dia ou dois para fazer essa operação, então o dinheiro vai se gastando aí nesse meio, né? No mundo dos negócios é assim. Então, essa situação, e você está estudando para isso, seja administrador ou seja contabilista, você está estudando para essas coisas, né? Esses dinheiros que vão variando e modificando o patrimônio das empresas. Ó. É por isso que a gente precisa estudar essas coisas. Então, o que acontece? Ele pega o dinheiro do banco e deixa o título de crédito lá. Olha a importância do título de crédito. Aí o banco faz um papelzinho, emite um boleto e manda para a empresa. No dia do vencimento, a empresa paga para o banco. Olha a circulação que teve. Só é possível isso se houver a cláusula à ordem, né? Então, quando o título não tiver nada escrito, né, a cláusula à ordem está lá. Agora, quando estiver escrito pague-se a alguém, né, e estiver escrito não à ordem, aí é não à ordem, tá certo? Existia antigamente uma figura chamada ao-portador, uma figura jurídica do título ao-portador. E desde a edição do Plano Collor de Mello, existia um presidente da República chamado Fernando Collor de Mello. Quando ele assumiu, em abril de 1990, ele criou uma lei. Primeiro foi uma medida provisória, depois transformou em lei, dizendo o seguinte, a partir da vigência desta lei fica vedado quer dizer proibido, o pagamento ou resgate de qualquer título ou aplicação, bem como dos seus rendimentos ou ganhos a beneficiários não identificados. O que ele fez com isso? Ele acabou com a situação do ao-portador. Porque o que era o ao-portador? Eu contei essa história para vocês do motorista, que a gente inventou aqui agora, não é? E do posto. Na verdade, o motorista está identificado, o posto está identificado, o banco está identificado. Então, nas declarações de imposto de renda desse pessoal, vão aparecer esses valores aí. O valor que entrou, o valor que saiu, o valor de juros, tudo isso será contabilizado. Dessa forma, a Receita Federal ela tem o poder de aferir quem ganhou o quê. Se tem tributo, se não tem tributo. Quando existia esse título ao portador, o que acontecia? Vamos supor que o motorista pegou o título, ele é o primeiro lá, mas está o portador. Ele passa para o José passa para o Miguel passa para... E sai um monte de gente aí, 150 pessoas nessa cadeia, até chegar no último que vai pagar. E esse pessoal ganhando dinheiro, e a Receita Federal não pode cobrar tributo deles, porque não sabe quem é. Ao portador. Então, o presidente Collor teve essa ideia de dizer, não, daqui para frente eu quero identificar tudo. Artigo 2º. A partir da data da publicação desta lei, fica vedada 1. A emissão de cotas ao portador ou nominativos endossáveis pelos fundos de condomínio. Então, esses fundos de investimento, fundos de condomínio, as pessoas faziam lá depósito e não se identificava. Agora não pode mais, a partir dessa data aqui. 2. A emissão de títulos e a capitalização ou a captação de depósitos ou aplicações ao portador ou nominativos endossáveis. Veja, acabou com o quê? Com o anonimato, né? O anonimato. Então, todo mundo passou a ser identificado quando tem título de crédito. Isso é para evitar a sonegação fiscal, né? Ou seja, não pagar tributo. À época, ficou muito popular a frase transferência de titularidade. Isso aqui foi o seguinte. Os títulos, né? O próprio nome está dizendo título. O que é um título, pessoal? Título, né? Um título é uma denominação que se dá a alguém, né? Então, eu tenho um nome, né? Mas que título eu tenho perante você? Eu sou professor, então eu tenho título. Sou professor. Você é o estudante, o aluno, né? Eu sou o docente, você é o discente. Então, esses são títulos, um nome que se dá às pessoas. Por exemplo, um time.
né? Ganha o campeonato, ele tem um título, né? Título de quê? Campeão. Aí várias pessoas têm vários títulos, né? Vários títulos. O professor pode ter um título de doutor, doutorado, pode ter o título de mestre, mestrado, pode ter o título de especialista, né? Então, esses títulos, né, é uma denominação. Então, quando uma pessoa tem um título de crédito, ou quando tem um crédito, o título disse, a pessoa que é dona, ela é o titular. Olha a expressão que aparece aí, pessoal. Quem é o titular do direito? O titular é o dono. Então, a pessoa que está aqui, ó, ela é o titular. Esse beneficiário aqui, ó, ele é o titular, né? Ele é o titular. Pague-se a alguém. Esse alguém será o titular. Esse titular é quem tem o poder de dar o endosso e passar para frente o título. Certo? Então, quando era o portador, você não sabia quem era o titular, porque não tinha o título da pessoa, né? Não tinha o nome do titular. Tá certo? Então, ó, o endosso transforma o título em verdadeiro papel moeda. Lembra-se de novo daquele exemplo do caminhoneiro. A empresa, posto de gasolina, banco. Ó, virou um papel moeda. Ele vai saindo, vai circulando por ali, até a empresa pagar. No momento que a empresa pagou, aí ele deixa de existir. Ou ele vira um documento de registro na contabilidade da empresa. Então, através da circulabilidade, ó, tá vendo? Então, ele só se transforma nesse título ou nesse papel moeda através mesmo da circulabilidade, tá certo? Circulabilidade. Por isso, não pode ser feito em separado, devendo sempre ser posto ou aposto no verso do título, ainda que não havendo mais espaço, será necessário uma extensão do título para tal fim. O que significa isso, professor? É o seguinte, ó, essa frase toda aqui é para dizer o seguinte, o endosso, como é que se faz um endosso, professor? O endosso é assim, pague-se a fulano de tal. Se o título o banco tá com o cheque lá, diz assim, pague-se ao professor Jovi Barbosa R$1.000. Aí eu pego o cheque, viro, lá do outro lado eu escrevo assim, pague-se a Maria de Lourdes, ou a sua ordem. Assino, pronto, está endossado. Isso chama-se endosso, no verso do título. Só que é o seguinte, às vezes o título recebeu um monte de carimbo, tem várias coisas, e lá no verso do título não cabe mais nada. O que a gente faz? Pega um papel, cola no cheque e faz um prolongamento do título para poder fazer o carimbo, para poder fazer o endosso. Isso acontece também, até, não sei, alguém já comprou carro, vai reconhecer a firma no cartório, e como está muito reconhecida a firma, o cartório faz o quê? Cola um pedacinho de papel ali, faz um prolongamento daquele documento do carro, do recibo de transferência, para poder conferir, tá certo? Para poder fazer a assinatura. Isso chama-se prolongamento, tá? Vou ver se eu acho um prolongamento e mostrar para vocês, tá bom? Do aval. Vamos, nesta aula ainda cabe, a gente tem um tempinho aqui, vamos falar do aval. O aval é diferente, né? Completamente diferente do endosso. Ó. O endosso transfere o crédito para outra pessoa, né? O aval é completamente diferente. O aval é uma espécie de quê? De garantia. Fiança. Você já viram falar também em fiança. Aval ou fiança é muito parecido. E fiança, olha, tem essa palavrinha aqui, ó. Confiança. Fiança é a mesma coisa que confiança, é a mesma coisa que aval. Porque significa o seguinte, uma pessoa tem um crédito, não é? Mas o credor não sabe se aquela pessoa tem condições de pagar. Veja, não é bem uma desconfiança, tá? É, às vezes, condições de pagar. Então, esse credor chama alguém ou pede para o devedor dizer assim, ó, chama alguém, um colega teu, irmão, pai, parente,
e faz ele assumir esse compromisso junto com você. Se você não pagar, ele paga. Aí é difícil, hein? Olha, você chamar uma pessoa e dizer assim, olha, eu quero que você seja meu avalista. Significa o seguinte, você está dizendo para ele assim, se eu não puder pagar a dívida, você paga no meu lugar. É exatamente isso que acontece. Então, olha, o crédito é uma espécie de confiança depositada pelo credor no devedor. Isso é o crédito. Então, título de crédito. O titular é o dono do crédito. Porém, algumas circunstâncias sugerem a necessidade de uma garantia. E aí é o que eu estou falando. A garantia não significa desconfiança, mas significa o seguinte: se aquela pessoa não tiver a possibilidade total de pagamento, o outro que garantiu paga. Olha lá, uma garantia de que o credor é merecedor dessa confiança. A confiança está implícita no título, né? Ela já existe ali per si, ou de per si. Esta garantia, ou essa garantia, pode ser comumente, como comumente acontece, o aval. Né? Temos aqui uma nota de rodapé, olha lá, artigo 897 do Código Civil. O pagamento de título de crédito que contém a obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. Então, o aval é um instituto jurídico que significa garantia de pagamento no lugar do outro se ele não pagar, no lugar do devedor. O aval deve ser dado, parágrafo único, pessoal, é vedado o aval parcial. Olha, é importante isso aqui, hein? Lembra-se que eu falei assim, ó, eu assino um cheque de R$1.000 para você. Aí você fala assim para mim, professor, eu não sei se você tem condições de me pagar, então eu vou fazer o seguinte, eu quero te pedir um aval. Você tem condições de dar um aval aí? Aí eu falo, vou falar com o meu primo ali para ver se ele avalia. Aí eu chamo o meu primo e falo, ó, tô com uma dívida ali, dá um aval aqui, é só para facilitar, você sabe que eu vou ter condições de pagar. Aí ele vai e fala assim, olha, eu vou te dar o aval, mas só de 500, de 1.000 eu não dou. Então a lei diz, ó, é vedado. Vedado quer dizer proibido. É proibido o aval parcial. Você só pode dar o aval total. Esse parcial também, pessoal, a gente falou aí parcial na questão do valor. Uma parte, né? Parcial quer dizer parte, né? Origina-se da parte, ó, parcial, parte. Agora, esse parcial pode estar atrelado também à questão tempo, né? Ó, temporal. O aval é porque eu estou devendo esse dinheiro por 3 meses, por exemplo. Aí vem meu primo e fala assim, olha, eu te dou aval por 2 meses. A lei diz que não pode. Então, o aval parcial, seja pelo valor, pelo tempo, não pode. Artigo 898, ó. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Vamos entender o que é verso e anverso? O título assim, eu tenho um documento aqui, este aqui é o documento. Quando eu viro o documento, eu tenho o verso, né? As costas do documento. E o que é o anverso? O anverso é a frente. Então, ao invés de se falar em frente, aqui se fala em anverso. É uma expressão usada pelo direito. Tá bom, gente? Então, fica assim, para se entender essa situação, né? Talvez aqui embaixo na nota de rodapé você leia melhor isso, tá? Não tenho nenhuma preocupação de fazer assim, porque fica bonitinho aqui em cima, mas só que na transmissão, no vídeo, pode ser que essas letrinhas fiquem muito pequenas. Porém, você tem a nota de rodapé e você tem a apostila aí para acompanhar. O que vale mesmo aqui é a minha explicação, por isso que eu estou fazendo o vídeo, senão não seria necessário o vídeo, né? Você poderia estudar sozinho em casa. Pessoal, agora veja, essa garantia é, na verdade, uma espécie de teste.
né? Pelo qual o devedor passa, tá certo? Ó, ele solicita uma garantia por aval, né? O devedor vai procurar um aval. Significa impor-lhe que uma outra pessoa alheia ao negócio, ao terceiro, tá certo? Demonstre que também tem confiança nessa pessoa. Então, esse teste, né? Você testa a confiança da pessoa, manda ele procurar um aval. Se ele conseguir esse aval, é sinal que ele é bem considerado no mercado, né? A empresa é bem considerada no mercado. Então, o aval também tem esse cunho de demonstrar ou comprovar que essa pessoa que está pedindo o aval, ela é no mercado considerada, bem considerada, tá certo? Aqui tem alguma explicação sobre a doutrina francesa, né, que conceitua o aval como fiança. Eu falei logo no início, né? Fiança, confiança. Confiança, confiar, né? Ter a certeza de que essa pessoa vai fazer o que está prometendo fazer, ou vai pagar o que está prometendo pagar. Bom, o aval, pela sua doutrina, se vincula ao acessório, ou seja, no momento que uma pessoa paga a dívida, não existe mais o aval, porque pagou a dívida, morreu a dívida. Se morreu a dívida, acabou, não existe mais o aval. Essa é a doutrina francesa. A Itália não pensa que o aval é fiança, né? Já na Itália, o aval e a fiança são considerados substrato comum à garantia de uma obrigação alheia. Então, o aval é um substrato, ou seja, é uma espécie de compromisso assumido pela outra pessoa em garantia da dívida alheia, né? Uma obrigação alheia. Alheia quer dizer que não é dela, é de outra pessoa, tá certo? Então, eu tenho o meu conhecimento e às vezes eu uso conhecimento alheio, ou seja, eu uso conhecimento de outra pessoa para transmitir a informação para você, tá certo? Pessoal, aqui, nessa nota de rodapé número 148, tem uma história importante que é bom você dar uma lidinha aí, porque fala daquela, tem alguns artigos, né, que fala da transferência do título de crédito, pouco lá em cima com o endosso, tá certo? Mas vamos terminar com a questão do aval, dizendo o seguinte, quais são as consequências do aval, aval, né? O avalista equipara-se ao avalizado na obrigação. Então, eu sou o aval, você é o avalizado. O credor pode cobrar de mim ou de você, tanto faz. Ele se equipara, né? O avalista é solidariamente responsável. Então, o que quer dizer? Tanto faz. O devedor pode cobrar de um, pode cobrar de outro. Então, o avalista é equiparado e é exatamente por ser equiparado que ele vira solidário. Solidário quer dizer ajuda, né? Um ajuda o outro. Então, o avalizado pode ser cobrado. O avalista também pode ser cobrado. 3. Não há óbice ao protesto direto. Protesto, pessoal, é uma coisa interessante. É quando não há o pagamento do título, daí você pega o título, vai até o cartório e fala para o cartório de protesto, né? Eu quero protestar esse título. O que a pessoa faz? Coloca lá no livro dizendo assim, apareceu aqui nesse dia uma pessoa dizendo que a outra não pagou a dívida. E esse apontamento é público, ou seja, quando alguém consultar os bancos de dados sobre o fulano de tal, vai aparecer lá que ele não pagou. Por isso que chama-se protesto. Protesto, eu sou contra. Contra o quê? Contra o crédito da outra pessoa. Então, protesto é uma coisa importante. Se uma pessoa deve, né? E aí o credor não recebeu, ficou bravo com ele, vai lá e protesta, significa o seguinte: amanhã ou depois, quando essa pessoa for ao banco pedir outro empréstimo, o banco vai falar, deixa eu ver como é que está a sua situação. Consulta os órgãos. Na hora que ela consultar os órgãos de registro, vai aparecer lá que aquela outra pessoa protestou.
contra o crédito. Então, se está protestado, não tem crédito, o banco não dá o crédito. Então, nesse caso aqui, ó, o credor pode protestar direto o avalista pela inadimplência. Então, se eu sou avalizado e não paguei a dívida, o meu avalista, que é o meu primo, pode ser protestado. Aí ele vai ser protestado, não, está errado, vou mover uma ação por dano moral. Não. O credor pode protestar diretamente pela figura do aval, porque o Código Civil diz que pode. Então, é muito importante quando você for dar um aval, prestar atenção e saber para quem está dando o aval. O avalista que quitar a dívida, pessoal, aqui aparece uma palavra legal, ó. O avalista que quitar a cambial terá direito de regresso contra o avalizado. O que é isso? O meu primo era meu avalista. Então, a cambial, pessoal, é o título. O título é chamado de cambial por quê? Porque vem da palavra câmbio. Câmbio quer dizer o quê? Troca, né? Ó, quando alguém tem dólar, aí ele quer pagar uma dívida em reais. E a pessoa que vai receber não aceita dólar. O que ele faz? Vai numa casa de câmbio e troca uma moeda pela outra. Chama-se câmbio. Você que dirige sabe disso. Você tem lá no seu carro a alavanca de câmbio. Ou, esses carros mais modernos, tem o câmbio automático. Câmbio quer dizer trocar de marcha. Ó. Primeira, troca. Aí daqui a pouco andou um pouquinho. Opa, segunda. Aí terceira. É a caixa de marcha que vai trocando. Então, o câmbio chama câmbio, né? Trocar. Você troca de marcha no seu carro. E também no mercado financeiro se troca dinheiro. O título, como troca de mão em mão, é chamado de cambial, porque ele carrega essa característica de câmbio, de troca. Troca o título por dinheiro. Percebeu? O caminhoneiro não trocou o título por gasolina e recebeu o troco? A empresa lá, o posto de gasolina, foi ao banco, deu o título e recebeu dinheiro. Então, ela é chamada de cambial. Então, o título de crédito é chamado de cambial, tá? O aval cancelado considera-se não escrito. É lógico, se você cancelou o aval, não existe o aval. Então, o avalista, não querendo avaliar o cancelado, ele perde a característica, né? Falindo ou insolvente o avalista, o credor não pode exigir substituto. Olha isso. Olha que bacana aqui, pessoal. Então, eu venho lá, eu pedi o aval do meu primo veio, avalizou, você acreditou em mim e me deu o dinheiro, fiquei devendo a você. Aí o meu primo faliu. Aí você fala assim, professor, eu preciso de um outro avalista. A lei diz, não pode exigir. Espera agora até, tomara que eu tenha condições de pagar. E assim por diante. Mas aqui apareceram duas palavras, apareceu falindo e apareceu insolvente. Ó, como eu tenho um segundinho, ainda dá tempo de explicar para você o que é insolvente. Insolvente. Solver é pagar. Então, quando eu solver minha dívida, significa que eu paguei a dívida. Insolvente é impagar, ou seja, não paguei. Então, a palavra falir ou insolvente é a mesma coisa, quando o cara não tem condições de pagar a dívida. Então, ele está falido. Então, ele está insolvente. Tá certo? Então, pessoal, eu fico por aqui. A próxima aula você já percebeu que vai vir o cheque, né? Quem sabe, de repente, a cártula para você ver. E aí, pessoal, eu espero que você faça a sua tarefinha, não é? Que é pequena, e tenha gostado de entender o que é essas coisas aí que a gente fala no mercado sobre o título de crédito. E como eu disse no início, pessoal, ânimo total, Deus no coração, tá? E fé, gente, na vida, fé em Deus, porque você é mais forte e vai superar tudo isso. Até a próxima aula. Beijo no coração de todos!